Mas e aí? A Bíblia foi escrita por homens ou foi Deus que criou? Pois é, hoje a gente vai discutir um assunto bem difícil, é sobre a formação da Bíblia e se ela foi feita por homens, se foi Deus que criou, qual que é essa relação aí. Na teologia a gente usa o termo cânon para falar sobre os livros que compõem a Bíblia, porque como você deve saber, a Bíblia, na verdade, ela é uma biblioteca de vários outros livros compostos e aí escritos ao longo da história e foi aí colecionado, de certa forma, em um único livro contando uma narrativa do início ao fim. Mas por que discutir o cânon é alguma coisa importante pra gente? Nos últimos vídeos, a gente tem conversado muito sobre a importância da Bíblia. Se você não viu, dá uma olhadinha aqui no card, na descrição talvez tenha alguma coisa também. E para ser honesto, você pode ver esse vídeo sem ter visto os anteriores, mas se você ver os anteriores, você vai ter uma visão bem mais geral. Estou fazendo uma série aí, tudo linkada uma na outra. Então, se tiver um tempo, dá uma olhada nos vídeos anteriores. Mas vamos lá. A gente tem discutido muito a importância da Bíblia para a gente ter uma visão importante de reino, bem estruturada e que não reduza só um aspecto, né? Nem um aspecto prático, nem um aspecto teórico. A gente tem uma visão do evangelho como um todo. Beleza, mas por que a Bíblia é importante? Porque a Bíblia vai ser o nosso guia para a gente entender qual que vai ser a guia da nossa prática, a guia do nosso pensamento teórico. Então, tudo que a gente teorizar, tudo que a gente praticar, tem que ser de acordo com a Bíblia. Então, para a gente discutir essas coisas, inevitavelmente a gente vai ter que falar sobre Bíblia. Tipo, por que a Bíblia é um negócio tão importante? E principalmente porque a Bíblia que está na nossa mão é importante. O que faz elas escrituras sagradas? Uma coisa que assusta até muito teólogo por aí, mas principalmente muitos cristãos, é a ideia de que a Bíblia é uma coisa feita por homens. Porque ensinaram pra gente de que a Bíblia, na verdade, ela foi formada por alguns concílios, homens que se juntaram e falaram assim, não, esse livro faz parte da Bíblia, esse livro não. E isso é bem assustador, você pensar que toda a base da nossa fé, tudo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente fala que é a revelação de Deus, foi um monte de homem que se juntou numa salinha e decidiu, não, isso daqui é, isso daqui não é. Realmente, quando a gente para pensar assim, até gera um susto. Mas hoje a gente vai tirar essa dúvida de vez e a gente vai argumentar aqui e vai mostrar como que o canon realmente é a revelação de Deus e como a gente consegue traçar isso. Mas é claro que a gente não vai resolver isso daqui em 10, 15 minutos. Então eu indico demais para você assistir a aula do Paulo Won. Eu vou deixar aqui na descrição. É uma aula completona, assim, 2 horas. E é lógico que o assunto também não vai se encerrar em 2 horas, mas ele faz um trabalho bem melhor do que eu, falando sobre a questão histórica, como que aconteceu, além dele ter uma visão bem bíblica, bem teológica, muito profunda. Excelente a aula. Se você quer um negócio assim, tipo, quais foram os concílios principais, bastante questão histórica, assim, não vou trazer tanto aqui, vai para a aula do Paulo Won. Aqui eu vou focar mesmo nessa questão, nessa preocupação básica de a Bíblia é revelação de Deus ou é uma coisa dos homens? Vou focar bastante nisso. Então, tirado esse lado histórico aí, vamos lá. Como que a gente consegue saber que o canon, ou seja, essa Bíblia que a gente tem hoje aí, é realmente revelação? A primeira coisa que a gente tem que traçar é que essa coisa que a gente ouviu falar de que foram 1 ou 2 conselhos que decidiram a Bíblia, não é verdade. O cânon foi decidido ao longo da história da igreja. Então não foi só um concílio que decidiu, não foi só um grupo de homens. É o testemunho público de toda a história da igreja, de 2000 anos de igreja,
depois de Cristo, e até antes, se a gente contar o Antigo Testamento do povo hebraico, o testemunho dessas pessoas, um testemunho coletivo do povo de Deus, que afirmou que não, isso daqui é revelação, isso daqui é a afirmação da palavra de Deus, é isso daqui tem respaldo sobre a verdade. E na prática, o que isso quer dizer? É muito mais fácil a gente ter confiança de algo que tem uma validação histórica do que a gente ter só um monte de livro agrupado por uns 3, 5 caras. Então isso dá muito mais confiança pra gente. Isso dá muito mais respaldo de que isso foi uma construção ao longo da história. E falando em história também, a história é uma outra afirmação aí de que os livros que a gente tem em mãos é realmente a palavra de Deus. Porque esses livros não surgiram num vácuo. Eles surgiram ao longo de tanto tempo. Algumas das coisas da Bíblia são as coisas mais antigas até escritas pelo ser humano que a gente tem registrado. Principalmente Gênesis ali, as coisas de Moisés. É uma narrativa desde o começo até o final, não só contando historinha, mas são questões históricas que se interligam. E são coisas que não podem ser coisas arquitetadas por homens. Foi o próprio Deus que arquitetou. Porque tem coisa lá no Antigo Testamento que comunica com coisas do Novo de forma que não tinha como se intercalar. Por exemplo, as profecias sobre o Messias. Algumas coisas históricas que lá no Antigo Testamento estava falando que ia acontecer e aconteceu certinho. Então, essa questão histórica de como as coisas aconteceram, da narrativa que a Bíblia tem e de como ela intercala desde o seu começo até o final ali, isso é mais uma aprovação de que é realmente fala de Deus. Dito isso, que tanto a questão histórica quanto a questão da igreja são importantes para a gente entender como a Bíblia é a revelação de Deus de fato, tem alguma coisa importante pra gente discutir. Que, na verdade, o critério pra gente decidir o que é canon e o que não é bem simples. Do Antigo Testamento, é só a gente pegar o que tem tradução judaica. Ou seja, tudo que os judeus valorizam, preservaram, e que seria a Torá deles, né? A gente valida, porque tem a ver com a nossa narrativa, tem a ver com da nossa origem, da nossa fé. E depois disso, é só, entre muitas aspas, é só a gente seguir o testemunho apostólico, ou seja, tudo que veio dos apóstolos, a gente valida, é válido, porque tem uma autoridade ali, são pessoas que Jesus botou essa autoridade neles e a gente acompanha. E aí quem vai trazer essa discussão é o Van Hooser de novo. Ele diz o seguinte, que apesar de ter um outro livro que a maioria das tradições cristãs discordem, por exemplo, na Igreja Católica vai ter alguns livros diferentes da evangélica e tal, mas em um senso geral, todas as igrejas cristãs, todas as tradições realmente cristãs, vão concordar com a maioria do canon, porque realmente é muito intuitivo, entre aspas, essa percepção tanto histórica quanto da igreja. Tem uma unidade aí dos aspectos centrais dessa narrativa bíblica. O que vai divergir muito, às vezes, é a leitura e a doutrina, mas aí é um tema para outro vídeo. Mas, no final, a maioria dos textos bíblicos acaba se encontrando nesses mesmos argumentos, da questão histórica e da questão da igreja. E a gente tem uma unidade aí dessa narrativa que a gente entende como cristianismo e evangelho. E, por último, e talvez seja o mais importante, isso daí foi só umas pinceladas para bem de argumento, a gente ter uma visão assim, tipo, de como isso realmente se constrói na prática, alguns argumentos históricos, alguns argumentos mais eclesiásticos até, falando sobre igreja. Mas vamos lá. O real motivo da gente entender a Bíblia como sagrada e palavra de Deus é o que a própria Bíblia fala dela mesma. Porque a Bíblia se manifesta como sendo a palavra de Deus. E aí é uma questão bem importante, porque a maioria das religiões vai tratar o homem buscando até Deus. Mas a Bíblia é o único livro que você vê realmente Deus se manifestando para ir até o homem. E a Bíblia é um texto sobre isso. É
é um registro da aliança de Deus. E quem vai trazer isso de novo é o Van Hooser. Ele vai falar que a partir da linguagem da Bíblia, do jeito que a Bíblia fala sobre ela mesma, do jeito que ela afirma sobre si, sobre as proposições, sobre a proposta dela, sobre a afirmação de verdades, a Bíblia vai se certificar que ela é a palavra de Deus de fato. E aí, ecoando com todo o resto que a gente falou, toda essa manifestação histórica, toda essa aprovação aí, esse resguardo aí da igreja, da história da igreja, que foi preservando esses textos e principalmente o que a Bíblia fala sobre ela mesma, dá esse respaldo aí pra gente, de que quando a Bíblia se manifesta, quando a gente vai ler o texto bíblico, a gente consegue ver claramente o que ela está falando sobre si. E ela está falando que ela é a revelação de Deus. E principalmente, ela consegue revelar e ela consegue traçar pra gente qual é o plano de Deus pra gente. E isso é um negócio que a gente não conseguiria traçar por nós mesmos. Principalmente um tipo de narrativa que vai muito contra o ser humano. A Bíblia fala muito contra o nosso coração e ele prega arrependimento. Daí só um último parênteses assim, tipo, talvez você esteja vendo esses vídeos e fala assim, poxa, é meio fraco esses argumentos aí, não tenho como provar para o meu amigo ateu que isso realmente é a revelação de Deus. Eu acho que esse é um ponto importante. A Bíblia nunca se preocupou em provar para alguém que ela é a palavra de Deus. Ela apresenta a verdade. E isso vai depender muito do seu pressuposto. O pressuposto seria como você chega no texto bíblico, como você chega, quais são as suas ideias de visão de mundo, onde está o seu coração para chegar nesse texto bíblico. Isso vai revelar muito também sobre a sua leitura. Então, essencialmente, o canon, ou seja, esses textos essenciais da Bíblia, esses textos que a gente fala que é a revelação de Deus, só é a revelação de Deus porque é o que o texto fala sobre si mesmo. Porque o texto aponta para a narrativa bíblica de salvação e redenção do ser humano. E é isso que a gente tem que levar em conta na hora da prática da igreja, na hora da gente fazer a nossa teologia, na hora da gente viver a nossa vida comum. A gente tem que ter em pauta esse canon, esses textos básicos, e sempre em mente de que essa é a revelação de Deus. É o jeito que Deus escolheu de se revelar para o homem, porque é assim que o texto bíblico fala sobre ela mesma. Ao mesmo tempo que é bem simples, é bem profundo, mas essa profundidade é uma forma de a gente ser humilde e reconhecer o poder e a revelação de Deus pra gente. É isso. Espero que você tenha gostado dessa aula aí. Vejam a aula do Paulo Wong. Vou deixar alguns links aí na descrição para você me ajudar. A lista de e-mail, apoie-se, livros também para você comprar aí. Espero que você tenha gostado. Espero que esse conteúdo te enriqueça de alguma forma. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.